Olá a todos. Bom, Shabbat Shalom a todos. Bom sábado. Hoje eu quero falar sobre a agenda Alien e o engano final. Por quê? Porque a agenda Alien, ela é só mais uma agenda no meio de outras e todas elas servem para o mesmo tempo, para o fim dos tempos. É o engano final. Todas atuam em conjunto e todas fazem parte do mesmo engano para levar a humanidade à perdição, certo? Bom, esse vídeo de hoje vai ser interessante, vai quebrar mais um paradigma e vamos tentar entender o que está por trás dessa agenda Alien. É algo perigoso, é algo que pode levar muitos ao engano. Pois bem, vamos por partes. Pois bem, há 9 meses atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó, 019, falando assim, a verdade sobre os ETs, os OVNIs e os UFOs, né? Então eu explorei profundamente essa questão. E eu falei nesse vídeo, que tem algumas abduções que o pessoal é abduzido e quando invoca o nome do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, essas entidades elas se perturbam e a abdução ela para na hora que a pessoa invoca. Então a gente pode perceber que essas criaturas elas se sentem incomodadas com o nome do Messias. Então vem a primeira pergunta que eu vou fazer. Se esses seres são seres mais evoluídos, que vêm de outro planeta em tese, eles são bonzinhos, certo? Foi eles que semearam a vida na Terra, entre aspas, na visão desse pessoal aí, né? Então, se esses seres são tão evoluídos, etc e tal, por que eles têm medo do nome do Messias? Será que eles são seres inteligentes, que vêm de outros planetas, ou será que são demônios, são entidades malignas que estão aqui no nosso plano terrestre, só que numa dimensão paralela? Porque na Bíblia diz que o Messias fala para os apóstolos, né? Quando ele ressuscita e aparece para os apóstolos, ele fala: em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, apenas demônios têm medo, eles tremem diante do nome do Messias, Yahushua HaMashiach. Então, esses seres eles não são OVNIs, não são UFOs, não são extraterrestres, eles são demônios, são entidades malignas, certo? São Néfilins, são criaturas perversas, certo? E eles são daqui mesmo, da Terra, eles estão numa dimensão paralela, eles estão no mundo espiritual, certo? E eles não vêm de outro planeta, certo? Então, por que essa agenda Alien tá sendo muito difundida na nossa cultura? Por que ela sempre foi difundida? Basicamente o seguinte, para o pessoal achar que o que antigamente no passado era chamado de anjo, demônio, é alien, é ser evoluído de outro planeta, certo? Eles colocam como algo bom para gerar uma certa idolatria por trás. Então a gente vai ver muita coisa no vídeo de hoje. Pois bem. Bom, então vamos dar uma olhada de como a cultura é moldada. Então, sempre é introduzido na cultura esse tipo de coisa aqui, ó. Esse tipo de filmes. E a gente sabe que esse tipo de filme atinge muitas pessoas, certo? Porque tudo isso aqui a gente sabe que isso se trata de ficção científica, certo? Isso serve exatamente para isso, para prender as pessoas, tomar a atenção das pessoas, ó. Tá aí, ó, Cowboy Aliens, né? Pretty Alien, né? OVNIs, então sempre esse tipo de coisa é colocado para nós. Ou seja, a cultura ela tá cheia dessa agenda Alien. Essa agenda Alien de alguma forma é importante para eles, certo? Porque isso aqui pode de alguma forma influenciar e condicionar e de alguma forma manipular a percepção da realidade de muitas pessoas. Olha lá, Enigma UFO. Ó, exorcismo de alien, invasão alien. Ué, como é que eles vão fazer exorcismo em alien? Só se eles forem um demônio, certo? Pois bem. Então é uma questão da gente pensar. Então eu já falei que aliens na verdade são demônios, tá? Eu vou usar com a minha linguagem, sei que muitas pessoas não gostam, mas o termo correto é demônio. O pessoal inventou esse nome alien para parecer que esses seres são positivos, são seres super evoluídos que vêm de outros planetas, né? No entendimento do pessoal. Mas a gente sabe que não tem nada a ver. Então eu pergunto, um ser com essa cara feia, horrorosa, tem cara de um ser evoluído? Ou tem cara de demônio? Olha lá, o ET tomando vinho. Os caras, tipo assim, ilustram esse tipo de coisa e esse tipo de coisa pega muitas pessoas, percebe? Acaba condicionando as pessoas. Ó, esse cara de formiga aqui, ele tem cara de ser evoluído ou ele tem cara de demônio? É uma pergunta sincera, pessoal. Vamos pensar. Será que um ser como esse tem cara de ser evoluído? Tem cara de demônio, certo? Então, esses caras de formiga aqui, a Bíblia fala sobre eles, a gente vai ver isso hoje, certo? A Bíblia fala muito sobre essas entidades. Então tá aqui, ó, filme de ET, até o talo. Programação neurolinguística até o talo, preparando as pessoas para o engano final, certo? Pois bem.
Bom, então vem a pergunta: por que a agenda Alien sempre foi bastante introduzida e difundida na cultura? Bom, o próprio satanista Aleister Crowley no passado, quem viu meu vídeo sobre os Beatles sabe quem é o Aleister Crowley, ele disse no passado: hoje são chamados de anjos e demônios, essas criaturas, amanhã chamarão de outra coisa. Que outra coisa é essa? Ou aliens, exatamente aliens, como as pessoas chamam nos dias de hoje e estão enganadas a aceitar esse engano. Bom, aqui está uma lista de referências sobre questão de UFOs, certo? Pessoas que escrevem livros, fazem trabalhos sobre o assunto. Então vocês veem aqui, ó, 69, o outro de 2016, o outro de 72. Vocês veem que sempre, ou seja, depois dos anos 40 sempre se falou em OVNIs. Antes dos anos 40 quase nunca se falou em OVNI. Então, depois dos anos 40, 50 que começou a se falar com frequência. Isso aqui está no Wikipedia, certo? Qualquer pessoa pode ter acesso a isso aqui, ó. Então mostra lista de vários trabalhos, sempre depois dos anos 40. Interessante, né? Então a gente vai ver o que aconteceu nos anos 40 para ter dado origem a tudo isso, certo? Bom, então vamos dar uma olhada e tentar entender. Pois bem, a gente vai dar uma olhada nessa matéria e a gente vai dar uma olhada nessa mesma matéria sendo transmitida por portais de notícias diferentes. Então vamos olhar aqui, ó. Professor de Oxford acredita que espécies híbridas alienígenas humanas irão salvar a Terra. Certo? Então ele diz aqui, ó, a busca por sinais de vida e inteligência no universo pode ter que pular a Universidade de Oxford. Um professor espacial da Austria, instituição britânica, afirma que alienígenas como insetos andam entre nós e diz que eles estão tendo encontros muito próximos com humanos, cruzando para criar nova espécie híbrida que poderia um dia salvar a Terra das mudanças climáticas, certo? Então, ele diz assim, ó, não é por acaso que os visitantes estão aparecendo agora, que a Terra enfrenta grandes problemas como a proliferação de armas nucleares e mudanças climáticas. A julgar pela maneira como os ETs estão agindo, eles têm uma visão melhor do futuro, do nosso futuro. Talvez isso esteja apontando para um futuro pessimista, né? Diz o professor aí. E ele diz, pode-se mais ou menos presumir que o projeto híbrido é uma resposta a uma morte iminente de civilização humana. Ele disse em uma palestra em 2012. E ele diz também que eles não vêm por nossa causa, certo? Mas por causa deles, né? Sua sobrevivência, na verdade, é a nossa sobrevivência também. Então, vocês podem ver que eles fazem questão de colocar no título professor de Oxford, para dar destaque à notícia, para todo mundo acreditar, certo? No cara. Ah, o professor de Oxford falou, então é verdade. Pois bem. Então aqui no New York Post, diz, professor de Oxford acredita que espécies híbridas, né, aliens, de humanos irão salvar a Terra. Então é quase a mesma coisa que ele está falando na outra matéria, né? Que eles já estão entre nós e já estão cruzando para criar uma nova espécie híbrida. Ou seja, ele está falando exatamente o que aconteceu no passado na história de Noé, só que mudou o termo de anjo para aliens, certo? Pois bem. Bom, então aqui ele diz assim, ó, eles não vêm por nossa causa, né, mas por causa deles, etc e tal, que a nossa sobrevivência é a deles também. E a sobrevivência de toda a biosfera, certo? Na visão deles. Então o que eles querem dizer aqui? Que eles não querem só modificar os humanos, eles querem modificar a biosfera, eles querem modificar os animais, fazerem aquela corrupção genética como fizeram no passado, tá? Isso aqui são anjos caídos, certo? Mas o pessoal aqui está interpretando como aliens. Pois bem, então ele diz aqui, ó, mas por que se preocupar com os humanos? Então o cara aqui tem 3 teorias. Aí ele diz assim, ó, ou eles consideram o DNA humano valioso para preservar a sua espécie, eles querem criar uma espécie que possa sobreviver a futuras calamidades climáticas, né? No caso, futuras calamidades climáticas a gente lê como inversão do campo magnético, tá? Deixando claro. E ele diz, ou estão tentando produzir no futuro líder inteligente. Uau! Mesma coisa que a Bíblia fala, que haverá um líder mundial, que será quem? Que será o anti-messias, a gente sabe. Então a gente sabe que isso aqui tudo se baseia na verdade, certo? Só que eles estão camuflando. Ao invés de ele falar a verdade que são aliens, quer dizer, desculpa, ao invés de ele falar que são Nephilim, são anjos caídos, ao invés de ele falar que esse líder é um anti-messias, etc e tal, eles estão modificando os termos e colocando aliens, mudando para aliens para as pessoas pensar que, ah não, isso é alien e a história bíblica é loucura, porque é do passado, então é loucura. É isso que eles estão querendo aqui dizer, né? É isso que o cara tá querendo dizer. Então ele diz que o DNA humano é valioso, ou seja, eles estão querendo de novo como no passado. Por que eles estão querendo preservar?
o DNA deles com o DNA humano é porque eles querem fazer como no passado, aquela mesma mutação genética do tempo de Noé que não deu muito certo. A gente sabe que no que resultou, o Criador mandou um dilúvio, que foi a maior inversão do campo magnético já registrada, e o dilúvio acabou com tudo que estava na superfície. Só que ainda teve Néfilis que ressuscitou, certo? Ressuscitou não, desculpa. Teve Néfilis que passaram pelo dilúvio, tá? Ressuscitar não, todos eles morreram, o corpo petrificado deles foi petrificado e o espírito deles está vagando aqui na Terra. Os espíritos deles que estão vagando são os espíritos demoníacos, certo? É exatamente a história bíblica que ele está querendo dizer, só que ele acha que é aliens, né? Ponto de vista do cara aí. Então, olha, mais uma matéria falando a mesma coisa. Acadêmico da Universidade de Oxford diz que aliens já estão cruzando com humanos na Terra. Então ele diz que eles estão cruzando com humanos para produzir uma espécie híbrida capaz de salvar o planeta de grandes desastres como mudanças climáticas e guerras nucleares, né? Ele diz aqui, certo? E ele disse também que os aliens, que a sobrevivência deles, né, são também a nossa sobrevivência, certo? E eles estão fazendo tudo o que podem para proteger a raça humana, na visão do cara aí. Lembrando que todas essas matérias eu vou deixar na descrição. Todas elas são do dia 30 de abril de 2019. Então aqui tá a mesma coisa. O professor de Oxford diz que aliens estão cruzando conosco para salvar o planeta, certo? Então ele diz assim, ó. Bom, então aqui na matéria ele diz, ó, eles caminham entre nós. Então ele diz assim, ó, que a chegada dos aliens vem de uma resposta aos grandes problemas que a humanidade está enfrentando, como mudanças climáticas e armas nucleares em particular, diz ele aqui. Então, desde então, ele escreveu um livro coreano chamado Visão dos Aliens e o Fim da Humanidade, né? Então, ele diz que eles vêm em 4 tipos diferentes. Eles vêm como aliens insetos, né? No topo da hierarquia, governando sobre aliens pequenos, altos e corajosos, né? E aliens que vêm com escamas nos olhos, né? E com olhos de cobra, que é exatamente igual essa figura aqui que você está vendo, certo? Vocês estão vendo. Então, essa é a visão do cara e a gente vai complementar isso com outras coisas e a gente vai chegar a uma conclusão. Pera aí. Bom, então aqui, ó, a gente pode ver o seguinte, que a descrição que o cara descreve é mais ou menos isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, essa imagem que a gente está condicionado sempre a achar desses seres supostamente inteligentes, como eles dizem, né, os aliens. Mas são tudo demônios, certo? Eles estão querendo, vamos dizer assim, eles estão, na verdade, querendo acostumar as pessoas a essa ideia, convencer as pessoas a idolatrarem esses seres e acharem que eles são bonzinhos, certo? Pois bem. Bom, então vamos pegar a Bíblia aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim, ó. Então o Espírito Santo, né, o Ruach Kadosh em hebraico, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então todo esse condicionamento mental vem de demônios, são doutrinas de demônios, certo? Para levar a humanidade à perdição. Bom, então vamos analisar isso aqui, ó. Aqui diz assim, ó, que essa imagem aí da tela tem uma semelhança e podem conter a chave. A primeira imagem é um desenho feito pelo ocultista Aleister Crowley, de uma entidade que ele invocou repetidamente em 1918, né, no século 20, chamada desse nome aí, ó. Eu não vou pronunciar porque eu não sei se tem algo maligno aí. Então a segunda foto é um desenho composto pelo cara chamado Anne Ranger, certo? E ele descreve um tipo de alienígena relatado ao longo dos anos 80 no Vale de Hudson. Então ele tendo anotado a semelhança, ele começou a investigar a conexão. Então, esse ser que o Aleister Crowley invocou, né, que é um demônio, uma entidade maligna, olha a forma dele, não se parece muito com os aliens que a gente acabou de ver nas imagens anteriores? Interessante, né? Então o Aleister Crowley foi um dos mais notórios ocultistas de sua época, e talvez dos tempos modernos, autodenominado como a Besta 666, ele mesmo se intitulava como isso. Ele se esforçou para viver de acordo com seu sensacionalismo e autopromoção. Ele descreveu uma série de livros, ele escreveu uma série de livros, né, sobre a magia cerimonial, e a maioria dos quais ainda são impressos hoje, certo? Ele também fundou
e foi chefe de várias fraternidades ocultistas. Em suma, ele exerceu uma influência significativa nos círculos ocultistas, que continuou a crescer dramaticamente, muitos depois de sua morte. Então influencia pessoas do sistema até hoje, como eu falei nos vídeos dos Beatles. Pois bem. Então, isso aqui nos ajuda a entender quem está por trás dessa questão de Alien. Qual é a origem? Como se originou essas coisas? Pois bem, então vamos vendo umas coisas. Bom, então esse trabalho aí, ó, que tem esse nome aí, começa com A e termina com H, que eu não vou pronunciar porque eu não sei se tem algum maligno aí, né? Então, esse trabalho foi um ritual, né, que eles fizeram. Então, de janeiro a março de 1918, né, Crowley começou uma série de trabalhos mágicos chamados funcionamentos desse nome aí. Em quartos mobiliados em Central Park West, Nova York, né, nos Estados Unidos. Estes foram executados via sexual e cerimonial, né, com a intenção de invocar certas inteligências, né, entre aspas, né, que eles chamam de inteligência, para manifestação física, que na verdade são demônios, né. Na realidade, o funcionamento tipicamente se manifesta como uma série de visões e comunicações recebidas por meio de mediunidade de seu parceiro, Rod Minor. Seja como for, pelo menos uma dessas inteligências, entre aspas, tá, foi trazida à manifestação física através do portal mágico que eles criaram. É uma fenda, né, criada magicamente na estrutura do tempo e do espaço. A entidade que veio é aquela retratada acima, né, a anterior que eu falei para vocês. À esquerda. Então, Crowley afirmou que a esquerda, quer dizer que a imagem, desculpa, é na verdade um retrato tirado da vida real. Esta entidade se autodenominou esse nome aí, ó, Lam, né, eu não vou pronunciar, e foi chamada desse nome por Crowley. E de qualquer forma ele considerava de origem interdimensional, que era o termo então para extraterrestre, tá? É isso que o pessoal chama de extraterrestres, em comunicações com essa entidade. Então Crowley incluiu o retrato dessa entidade aí em sua exposição Dead Souls, né, morte da alma, né, alma morta, alguma coisa assim, realizada em Greenwich Village, né, em Nova York, em 1919, né. E no mesmo ano foi publicado como um frontispício intitulado Caminho para o Comentário de Crowley ao livro de Blavatsky, né. Pois bem, então aqui fala do culto, né, a essa entidade aí que eles invocaram. Então diz assim, ó, desde a época de Crowley, vários grupos ocultistas e indivíduos que seguem seus passos afirmam ter intencionalmente, com sucesso, contatado essa entidade, né? E mais notavelmente, né, esse cara aí, Michael Bertux, né, na década de 60, seguido por um grupo de iniciados da OTO, que é a Ordem do Templo Oriente, é uma ordem mágica dirigida por Crowley. Esses indivíduos consideraram essa entidade aí uma entidade transmundana, ou extraterrestre, extraterrestre, né? E reivindicaram notável sucesso em suas invocações, né? E após o sucesso desses contatos, o interesse pelos círculos ocultistas, especialmente os Crowleyanos, né, ganhou força considerável. Em 1987, Kenneth Grant, o sucessor geralmente reconhecido de Crowley, foi tão longe a ponto de formalizar os trabalhos dessa entidade em algo chamado culto a essa entidade aí, né? Certo? Pois bem. Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tudo isso aqui é importante para a gente entender da onde que vem essas coisas que eles inventam, certo? Sobre os tais aliens, para condicionar as pessoas, certo? É bom a gente olhar e ver da onde surgiu todo o problema, para a gente tentar entender tudo. Então a gente já a gente vai chegar numa conclusão. Então, é interessante notar que desde a época de Crowley, pelo menos em termos ocultistas, essa entidade é considerada uma classe de entidade ao invés de ser individual. Quando alguém invoca essa entidade, né, tá dizendo aqui, está invocando uma entidade desse tipo e em vez de ser de um ser específico. Para os ocultistas que operam ao longo das linhas da OTO, a ideia é invocar essas entidades através dos portais mágicos, né? E muitas vezes parece que dentro dos círculos, a regra de trabalho é muitas vezes assim, ó, se Crowley fez isso, eu quero fazer também, né? Na visão dos caras, né? Eles seguem lá, os Crowleyanos, seguem o que o cara faz, problema deles, né? Então, um contatado dessa entidade, invocador de nota, ele diz assim, ó, florescimento subterrâneo do adversário Lúcifer, né? É o que o cara considera. Então ele considera que isso é uma gnose, significa um conhecimento intuitivo. Isso significaria que conhecer essa entidade é conhecer um surgimento, etc e tal. Só paganismo, certo? Não é muito relevante não. Então ele fala aqui de um portal aberto. Então é geralmente aceito dentro dos círculos ocultistas que Crowley intencionalmente abriu um portal de entrada via ritual de magia, certo? Nos trabalhos desses rituais que eles faziam. E a fenda entre os espaços das estrelas, criada pelo
por esse ritual aqui, tá? Que eu não vou citar o nome, criou um portal através do qual essas entidades e outras influências extras cósmicas poderiam entrar no universo conhecido e mais particularmente nosso mundo terrestre, né? Segundo o que está escrito aqui. Vou deixar na descrição também esse material aqui para vocês entenderem, certo? Então tudo isso aqui serve para a gente entender a origem de tudo, certo? A gente não tem que adotar essas coisas aqui, certo? A gente só tem que tentar entender da onde vem esse condicionamento através dos aliens, certo? Essa agenda, por que há um interesse em difundir essa agenda, certo? Na nossa cultura. Pois bem. Bom, então se você for pesquisar se esse ritual aí que eles fizeram aconteceu mesmo, aconteceu. Bom, nem a Wikipédia omite, certo? Então aqui na Wikipédia mostra, né? Diz que foi uma série de cerimônias mágicas ou rituais realizados de janeiro a março de 46 pelo autor, cientista pioneiro de combustível e ocultista Jack Parsons e o fundador da Cientologia, que é o Lafayette Ronald Hubbard. E este ritual foi essencialmente projetado para manifestar uma encarnação individual do feminino divino arquetípico, chamado esse nome aí, que eu não vou pronunciar, e o projeto foi baseado nas ideias de Aleister Crowley em sua descrição de um projeto semelhante em seu romance de 1947 chamado Moonchild, né? Moonchild, que é Filha Lua, alguma coisa assim. Então, nesse trabalho de Babilônia, diz assim, ó, é interessante a gente entender isso aqui agora, lembra? Na Wikipédia diz que eles fizeram esse ritual em 1946, certo? Ou seja, depois dos anos 40 que começou a surgir essa ideia de aliens, começou a ser observado OVNIs no céu, etc e tal. Por quê? Então, a gente vai entender agora. De acordo com a tradição oculta, o portal foi ainda mais ampliado por um fundador do laboratório de propulsão a jato e cientista de combustível de foguete chamado Jack Parsons, que era da NASA, certo? Fundador da Cientologia e Dianética Lafayette Ronald Hubbard em 1946, facilitando assim, é dito que uma mudança de paradigma foi feita, monumental na consciência humana. Este trabalho mágico era chamado de trabalho da Babilônia, né? E como esse trabalho ocultista aí, no qual seu ritual foi modelado, era baseado na magia sexual cerimonial. Então eles dizem assim, ó, eles se esforçam para encarnar um aspecto físico da Babilônia, a mulher escarlata do livro de Apocalipse 17. Eles acreditavam que a Babilônia era um arauto da nova era de Horus, que revelações eram compreensivelmente negativo e era da interpretação por aqueles da idade agonizante de Osíris, né? E a essência disso era que Parsons desejava pegar o espírito da Babilônia, a prostituta da Babilônia, e investi-lo em um ser humano. A ideia era criar uma criança no mundo espiritual, então invocar o bebê espiritual e direcioná-lo ao útero humano. Ao nascer, essa criança encarnaria as forças da Babilônia, que eles consideravam uma coisa boa, né, na visão desse pessoal doentio. Então eles conceberam uma criança nesse ritual. O Jack Parsons também, ele se considerava anticristo, da mesma forma que o Aleister Crowley. Como eu falei, todo satanista se considera anticristo, certo? Então aqui fala sobre os alienígenas cinzentos, né, que são essas imagens que a gente vê. Então diz assim, os alienígenas cinzentos são criaturas de manequim de corpo de esquilo, cabeça grande e olhos grandes e escuros, e são principalmente o fenômeno americano. E é interessante notar que todos os trabalhos, né, dessa entidade foram feitos na América. Relatos dessas entidades associadas a OVNIs tornaram-se predominantes na década de 80 e fizeram um grande momento com o livro Comunhão de Whitley Strieber. Os cinzas, entre aspas, parecem assustadoramente semelhantes a essa entidade que o Aleister Crowley invocou, como a gente viu nas imagens, e realmente faz sentido. Com a exceção dessa entidade não ter eles não têm esses olhos de insetos, tá? E ele diz que, no entanto, existem variações desses pequenos manequins que se parecem muito com essa entidade, certo? E essa é uma entidade, né, que é uma composição de uma variação comumente vista na década de 80. Em vez de cinza, seu tom de pele é branco ou argila, e as características faciais são diferentes. Na verdade, a semelhança com essa entidade, retratada por Crowley, é virtualmente exata. E além disso, talvez mais significativo, o chefe da OTOF da Ordem do Templo Oriente atual, ele afirma assim, ó, que essa entidade é um grande antigo cujo arquetipo é reconhecível em relatos de ocupantes de OVNIs, ou seja, parece que essa entidade se apresenta como OVNIs para as pessoas, para abduzir as pessoas, né? Então parece, com base nessas declarações oficiais, que os atuais invocadores dessa entidade estão absolutamente claros de que essas entidades e os alienígenas cinzentos são um só, certo? Então tem esses alienígenas cinzentos que as pessoas estão relatando, estão dizendo que é OVNI, né? Que estão sendo abduzidos, sofrendo essas experiências, são na verdade essa entidade que foi contada por Aleister Crowley, certo? No passado, ele invocou, ele abriu um portal mágico, certo?
E essas entidades acabaram vindo para o plano físico, e todas essas atividades aconteceram nos Estados Unidos, certo? E a maioria foram vistas onde? Nos Estados Unidos e em outros lugares também, certo? Pois bem, então a gente consegue entender bastante coisa. Bom, então a gente pode ver a semelhança daquela entidade que foi desenhada pelo Aleister Crowley. Segundo ele, foi a entidade que ele invocou, foi algo real. E a gente vê que parece muito com esses tais aliens, né, que eles propagam para nós através dos filmes. Então, pois bem, então por que tudo isso é importante? Porque isso ajuda a quebrar um paradigma gigantesco. Isso é um engano muito sutil, é um engano que leva muitas pessoas à perdição. Infelizmente, muitos acabam acreditando nessa ficção científica. Então, quando o professor lá de Oxford fala para todo mundo que existe alien, usa um termo que só existe na ficção científica, todo mundo acredita. Eu chego aqui no canal e falo que todas essas entidades são demônios, aí ninguém acredita. Se você botar algo bíblico, para as pessoas é loucura, é coisa do passado. Bíblico, se é algo bíblico, então não faz sentido. Se é algo bíblico, então é coisa de lunático, não faz sentido, tem que ser alien, certo? Para todo mundo aceitar, para todo mundo achar inteligente, moderno, né? Então vamos parar com essa hipocrisia, certo? E tudo isso aqui se trata de demônio, certo? Vou falar com a minha linguagem. Tudo isso são entidades malignas, são espíritos dos Néfilis, certo? Eles estão querendo procriar com a humanidade novamente e criar outros seres híbridos novamente, certo? Eles querem, por isso que eles estão falando aqui de preservar o DNA, por isso que o professor de Oxford, né, na matéria que eu mostrei, falou que eles estão querendo preservar o DNA deles com o nosso. Por quê? Porque eles querem mais uma vez se relacionar com mulheres e criar Néfilins mais uma vez para escravizar e destruir a raça humana, certo? Porque esses seres odeiam a raça humana, certo? Então, se não existisse teoria da evolução de Darwin, como é que você explicaria um ser desse aqui, ó, com cara de demônio, vindo de outro planeta, né? De anos-luz de distância, né? E como você explica que isso aqui vem de outro planeta, certo? Se a teoria da evolução de Darwin for mentira. Percebe? É para isso que você precisa do Darwin, certo? É para isso que você precisa dessas teorias ridículas e lixo da ciência, para condicionar as pessoas a esse tipo de engano, certo? O aquecimento global, as mudanças climáticas, ela é tão importante quanto o darwinismo é importante, certo? Quanto o Big Bang, quanto os aliens. A Terra tem bilhões de anos, certo? Ou seja, se a Terra não tivesse bilhões de anos e ela não fosse uma bola, como é que você explica esses seres aqui vindo de outros planetas? Não tem como, né? Se existe um domo, então nada entra e nada sai. Tudo vem daqui de dentro da Terra mesmo. Inclusive os discos que eles acreditam que vêm de outros planetas. Certo? A gente já discutiu isso em alguns vídeos passados. Certo? Então esses seres são na verdade demônios que estão numa dimensão paralela à nossa. Certo? Seres que no passado fizeram essas mutações genéticas e estão querendo fazer novamente no futuro. Pois bem. Bom, então vamos pegar aqui a Bíblia. 1 João capítulo 4, versículos do 1 ao 4, vai dizer assim, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem do Altíssimo, Yahweh, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito do Altíssimo. Todo espírito que confessa que Yahushua Hamashia veio em carne é de Yahweh Tsevaot. Mas todo espírito que não confessa Yahushua, o Messias, não provém do Criador. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, né, do antimessias, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois do Altíssimo Yahweh e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, a Bíblia é bem clara. Todo aquele espírito que não confessa Yahushua é do anticristo, é de Satanás. Então quem lê a Bíblia não cai nessa palhaçada aqui, nessa agenda alien, percebe? Pois bem, então Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14 nos alerta sobre esses seres, né? Todos esses seres que eu acabei de falar, que são os tais aliens, né? Que tem essa feição, que tem a cabeça grande, tem olhos grandes, são cinzas. Esses seres que têm essa característica, tá descrito aqui em Apocalipse, ó. E aconteceu que observei, né? Saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Ora, são espíritos de quê? Aqui tá falando que é alien, que é ser evoluído de outro planeta. Tá falando que é demônio, são espíritos de demônios. Então a Bíblia tá deixando bem claro.
Então são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos e eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Criador Todo-Poderoso. Então eles estão atuando em conjunto com os governos, com os reis de todo o mundo, para travar uma batalha contra o Messias. Mas eles vão perder, certo? Porque o Messias vai triunfar no final e vai destruir todos esses ímpios, todos esses governantes ímpios, todas essas criaturas maléficas, certo? E óbvio, a inversão do campo magnético já vai dar fim a tudo. Depois vem o Messias e acaba de vez, certo? Pois bem. Bom, então, Apocalipse 19:19 diz: Nesse momento vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, eles vão querendo travar uma batalha contra o Messias, mas a gente sabe que o Messias vai vir e vai eliminar todas essas criaturas, certo? E todos eles vão para o lago de fogo, para a glória do Pai, do Altíssimo. Toda a justiça será feita no tempo certo. Pois bem. Então, para encerrar, Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: o próprio Messias dizendo: E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. E em línguas novas falarão. Então, no nome dele, Yahushua HaMashiach, é o nome que essas criaturas temem, nós expulsaremos eles, certo? Ou seja, em nome de Yahushua nós expulsaremos demônios. Então esse é o propósito de toda essa agenda alien, nos condicionar a aceitar esses seres maléficos, certo? Fazer as pessoas substituírem o Criador por eles, fazendo as pessoas pensarem que eles semearam a vida na Terra, certo? Mas não, na verdade a gente, pela Bíblia, a gente sabe que tudo isso é engano de Satanás para levar a humanidade à perdição. Então é bom a gente ficar esperto. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Bom, vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.